Vídeo hoje especial, Uma Noite no Museu 5. A gente vai falar sobre o quê? Toy Story pra gente adulta, né? Toy Story adulto, Uma Noite no Museu adulto, né? Que é Museu. Do Christophe Chaboutier. Lançamento aí do Pipoque Nanquim. Bom, mas primeiro de tudo, eu sou o Luiz. Eu sou o Plano. Eu sou o Henrico. E nós somos o Antiplano, o único canal de cultura do mundo falando de um quadrinho que fala sobre cultura, né? Exatamente. Museu. Alta cultura, né? Alta cultura. Museu, quadro, escultura. Um Toy Story pra gente adulta, né? Basicamente isso é a história, Toy Story da Elite. Ou Uma Noite no Museu, que é bem mais próximo, né? É verdade, eu esqueci de Uma Noite no Museu. Eu fiquei no Toy Story o tempo inteiro e esqueci de Uma Noite no Museu, que é exatamente a mesma história. Então, basicamente, se você não viu, vai ver Uma Noite no Museu que tá bom. Porra, eu esqueci de Uma Noite no Museu. Caralho, pode parar. E o que acontece? Aí a gente vai acompanhar de uma maneira muito interessante, que eu acho que a forma do HQ que ela é bem legal. Sim. Vai acompanhar as noites no Museu Orsay, né? As noites e o dia, Não, os né? dias e as noites. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um recorte de momentos onde o museu está aberto e momentos onde o museu está fechado. Só que ele vai bem devagarzinho. Sim. Isso que é bem legal. Ele começa com vários planos. É uma 50 páginas toda muda, né? No começo, assim. Quase nada, sem nada, nenhum diálogo. E começa, eu acho muito legal. Começa, tipo, várias pessoas, vários quadros de Sim. pessoas. E depois vários quadros Das estátuas. dos quadros ou estátuas, como se fosse a visão da estátua pro Então, humano, no final das contas, a gente está observando como se os humanos fossem estátuas também, porque eles Sim. são figuras paradas, né? Então a gente está meio que observando, e ele faz questão de recortes de tanto de movimento quanto de expressões, né? Aquele olho arregalado, aquela cara anotando, Sim. aquele olho no celular, enfim. Ele vai brincar com isso, que os seres humanos ali também são. Mostra a galera estátuas. que tá indo pra estudar, mostra a galera que tá indo só porque Sim. o pai tá indo e tá indo junto. E aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar essa força que tem o museu, dessas pessoas em massa, pessoas diferentes que vêm todo dia ali frequentar. Sim. Aquele ambiente de cultura, né? Porque, querendo ou não, é um lugar de turismo, né? Sim. Pessoas vêm do mundo inteiro pra visitar. E Um monte de aí... gente vai pro Louvre só pra ver o quadrinho lá minúsculo da Mona Lisa. Exato. E aí ele vai trabalhar também, do outro lado, aos poucos, que ele vai engatinhando isso, as figuras que vivem ali dentro. E o que elas pensam, como é que elas pensam. E no final das... E não só as figuras, esculturas, mas também o As dia a dia pinturas. Não só o escultura e pintura, mas também os trabalhadores lá, sim, né? sim. Volta e meia aparece eles fechando o museu, limpando as estátuas. Levando de um lado pro outro. Isso, as que chegam, as que saem, enfim. O que vai acontecer? Aos poucos você vai vendo movimentos, tipo assim, um cara pega um quadro e leva pra janela. Sim. Aí você não sabe se é um trabalhador, se não é. Umas coisas também muito estranhas, né? Que tipo, começa a ter um quadro que tá sempre virado ao contrário. Isso. E a gente no começo não entende por quê, né? Por que ele tá virado ao contrário no chão? É. Aí o outro, por que tem um cara levando pra janela? Por que tem um cachorro correndo? Por que tem um urso Sim. passando no meio da cena? E por é bem que tem repetitivo, assim, só É. que é pra dar a entender, assim, que é um negócio corriqueiro, né? Que é da rotina. No final você vai entender mais que é um loop, né? Eles estão ali pra Sim. sempre nisso, né? E aí você aos poucos vai entendendo que essas pessoas não são trabalhadores, e são as estátuas, são os quadros, enfim. Sim. E aí você aos poucos vai entendendo cada pecinha, né? Ele vai te mostrando, essa mulher que tá aqui depois, aí primeiro do nada ele vai mostrar uma briga entre os dois aleatórios. Aí Sim. por que tá tendo essa briga? E aí do nada ele vai mostrar a menina que tá olhando pela janela. E aí por que essa menina tá olhando pra janela? Do nada vai mostrar um cara passeando um cachorro. Aí vai mostrar 4 caras que sempre se encontram na frente do relógio. Lá. Isso, que eles ficam conversando, e ao pouco ele vai colocando, o que eles estão conversando agora? Do nada era só eles, do nada eles estão conversando, o que eles estão conversando? E aí você vê que eles fazem o mesmo que os seres humanos fazem, Sim. que é ficar observando. O que eles ficam fazendo? Esses caras ficam na janela, que é o Perseu, se não me engano, é o Narciso, tem outro cara, eles ficam lá e eles ficam olhando na janela os carros passando. E eles querem entender o que aquele carro faz. E aí tem também os que são só busto, né? Que ficam fofocando. Isso, eles só fofocam entre eles. É que nem um monte no museu, no final das contas, né? Mas tem essas coisas que são bem legais que ele vai trabalhando, de tipo, essas figuras que têm interesse no ser humano. Porque no final das contas você vai entendendo também que tem dois que ficam conversando o tempo inteiro. Sim. E aí você vê que eles conversam, e eles conversam sobre coisas que aconteceram no dia a dia deles. E você vê que eles tratam os seres humanos como estátuas, assim, de tipo assim, figuras. Uhum. Que estão, tipo, o que essas figuras significam, né? Porque o ser humano tem essa mania, a gente tem mania de querer entender, e o próprio quadrinho vai falar sobre isso. Nos momentos que vão ter seres humanos visitando o museu, vai ter vários diálogos muito interessantes, vai ter até uma hora que é muito legal, que vai ter uma menina e vai ter um grupo de excursão. E esse grupo de excursão vai estar conversando e ela fala, por que essa mulher tá falando? E aí a mãe explica pra menina, porque ela é a guia. E aí ela fala, entendi. Eles olham com os ouvidos. E aí você entende do que ele tá falando sobre arte, né? Como a gente tem essa mania de querer entender.
E também mostra também esse negócio de, tipo, precisar que alguém explique a arte pra você. Não, você não pode só parar, olhar e ficar olhando até ter alguma ideia. Não precisa ser certo. Mas tem uma hora que ele justamente fala isso, quando o cara tá vendo, acho que não sei se é Van Gogh ou outra pintura, e ele fala, ele fica, eu não consigo expressar quanto que eu sinto com isso, essa coisa, essa abstração, papapá. Ela fala, cara, você não precisa colocar em palavras, tá ligado? Só sinta, tá ligado? Tipo, tem também muito do negócio de crítico de arte, né? Que chega e fala umas palavras que você não entende nada, né? E aí chega outra menina e fala, tipo, a mesma coisa, só que muito mais simples. Exatamente, essa cena é muito foda, que ele vai colocar 1 milhão de palavras pra descrever uma coisa tão simples, assim. Que às vezes não faz nem sentido o que ele tá falando, mas ele só tá procurando uma maneira de se destacar ali. De ser mais intelectual do que os outros. E aí ela fala assim, nossa, é tão suave que parece que você está sentindo as folhas batendo na sua própria perna. E era justamente o que ele tá falando, só que você não entende o que ele tá falando, e ela tá falando de uma parada muito mais humana do que ele, tá ligado? Sim. Ele tá tirando o que da arte ali, né, e colocando todo o intelectualismo. E aí justamente é isso. Pelos humanos quererem entender a figura da arte, o que a arte é, o que aquilo representa, e ao mesmo tempo as estátuas estão querendo entender o que são os humanos, né? E tem uma estátua que eu acho que tem que entender mais do que as outras. Que é o da água, né? É, que vai no banheiro. Isso, ele. Ele é muito interessante. Esse personagem, ele não fala com ninguém. Toda noite ele vai no banheiro. E ele fica molhando a mão, e ele fica não sei o quê, e ele fica molha a mão, ele se enrola no papel higiênico. E você fala, que porra que esse cara quer? Você não entende direito, né? Porque ele vai aos poucos te mandando. O que esse porra tá molhando a mão, tá ligado? O que esse cara tá fazendo? Aí você não entende se é um costume dele, e aí você entende que em um dado momento tem uma criança conversando e falando sobre, tipo assim, aponta pro pipi dele, e fala assim, o pipi dele, pra que serve? A mãe fala, pra fazer xixi, e não sei o quê. Ela fala, meu amiguinho, ele vai no banheiro, e ele não faz xixi sentado, ele faz xixi em pé, e ele não dá descarga na privada, e eu, tipo assim, a estátua tá fixamente parada, assim. Só que você vê que por dentro ela, tipo, caralho, então é isso? Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, tipo, a próxima noite vai ser foda, tá ligado? E aí, quando ele vai, corta a cena pra ele tá no banheiro, sentadinho assim na privada, aí ele levanta, ele não vê nada, ele fica ele aponta assim e não acontece nada. Ele tá tentando entender o hábito dos humanos, só que ele não é um ser humano, né? É, assim como os do relógio também, estão tentando entender o carro, né? Falar, eu gosto mais da caixinha que cabe um monte de gente. E o mais louco é que eles estão na frente do relógio também, e o tempo não passa pra eles. Tanto é que tem horas que eles estão falando sobre uma situação, cadê o cara do cachorro? Sim. Faz tempo que eu tipo assim, não sei, não vi ele hoje. Quer dizer, faz alguns dias. Sim. E aí você não sabe quanto tempo passou, tá ligado? Já seja, tipo assim, são anos. É muito louco, assim, como o tempo pra eles é algo que eles não envelhecem. Porque pra eles não passa o tempo, né? Todo dia é a mesma coisa, só estão lá parados. E eles têm uma coisa que é meio que... Porque a grande parada também, que é muito legal dessa HQ, porque eles são criações de seres humanos, né? São feitos por seres humanos, tudo, né? Desde a base deles, eles são... a coleta do material que é feito a estátua, tudo é feito por ser humano. E o fato deles existirem, porque se não existisse o espectador, não existia eles. O fato deles existirem é porque tem espectadores. Então, eles são fruto do ser humano, eles têm todo o arquétipo do ser humano, eles têm um molde de um ser humano, só que eles não são. Então, eles estão meio perdidos nesse limbo do que eles são. Isso é muito doido, porque você vai ver porque eles repetem, amor, vai ter o cara que é apaixonado pela... vai ter a estátua que é apaixonado pela pintura, né? Isso, e eles ficam se vendo. Tanto é que no final chega uma outra estátua e vai ficar na frente dessa estátua e você vê que pode ser que tem uns ciúmes. Não, mas é isso? Porque eu entendi que tinham pego a estátua de um lugar e botado a estátua que gostava dela e botado na frente. Talvez seja, mas é que ele tava bem diferente. Ele tava com um negócio assim, eu achei que era outra estátua. Da estátua só. Normalmente ele tá andando, né? Pode ser ele. Então, pode ser que seja ele. Vai ter um momento que eles vão trabalhar também, que o tempo inteiro vai ter gente só olhando só o plano. Da visão daquele quadro, e você nunca sabe o que tem no quadro. E vai ter um monte de reação diferente, né? Vai ter gente que passa rindo, gente que passa chocado. Criança olhando, velhinho assim, meio safado, não sei o quê. Você entende o que é no final, que é a pintura, acho que é a criação do mundo, a origem do mundo, enfim. Que é uma, né? Tá ligado? E aí você fala, que legal, porque é justamente isso, né? Tipo assim, é sobre a reação da gente, né? Muito legal. É muito legal também, dá vontade de ir em museu, né? Dá. Porque, tipo, talvez hoje em dia os jovens como a gente não tenham tanto esse interesse em museus, né? Mas ver um negócio desses, entender, chegar no museu, é importante, né? Pra entender da história do país, por exemplo. Porque tem esse museu, por exemplo, esse é de arte. Aqui em Santos tem o Museu do Café, que é um museu histórico, né? Sim.
tem vários museus que são históricos de arte e a gente tá meio cagando. Tem o Museu Rei Pelé aqui em Santos, tá ligado? Todo museu é muito importante, né? Porque é uma forma de manutenção da nossa história, assim, né? Sim. É uma forma da gente mesmo. Porque no final das contas, eles são o que a gente é, né? É um marco ali no nosso momento. É uma representação, os de arte, por exemplo, são uma representação do momento, né? Sim, então é muito legal que a gente tenha isso. Eu gostaria muito de viajar, que viajar é caro. Eu imagino que isso aqui, esse quadrinho, pra quem realmente, tipo assim, eu gosto muito de arte, mas eu não sou um fissurado em arte. A gente não sabe o nome de todos os quadros. Isso. Né? Eu imagino que pra quem é fã, assim, de saber todas as vanguardas, saber todos os artistas, pô, é um prato cheio, porque você fala, puta, que legal. E às vezes pode ter referência que a gente não pegou. Exatamente. E tipo assim, por que uma obra tá interagindo com a outra? Por que um é apaixonado pela outra? Isso, né? às vezes... Tem a menina lá que sempre quer ver o cara passeando com o cachorro, né? Isso, Enfim, então vai ter... Por exemplo, essa menina, eu sei qual que é o quadro, mas eu não lembro o nome. Então, às vezes, a pessoa que sabe uma curiosidade dessa menina fala, puta, cara, é por isso. E a gente não pegou, infelizmente. Mas é isso, a vida é assim. E também é sobre o que a gente acha das coisas, porque justamente o que o quadrinho vai falar aqui. Não é sobre você saber todos os detalhes, você entender todos os detalhes daquela obra. É sobre interpretar, né? É sobre o que você sente com aquilo, é sobre o que no final das contas aquilo tá te contando. Vai ter um momento muito legal que eu gosto, que é justamente sobre isso, né? O poder da imagem, mas como a imagem, ela não é só a imagem, é tudo que ela carrega. Porque vai ter uma hora que a menina vai estar falando das coisas, das curiosidades, e como uma criança também interpreta a arte e a vida, vai ser interpretações de uma criança, e aí quando ela tá contando, ela tá com o senhor, e aí quando você vê o senhor é cego. E ela fala, você gosta da leitura que eu faço? E ele fala, eu adoro. Porque não é só sobre ela ler e falar curiosidades. Ela não tá falando, tipo assim, tem aqui um pepino aqui, tem um cara beijando uma menina, tem um cara aqui fazendo isso aqui com a menina, então isso significa isso, porque foi feito na data tal. Ela tá lendo a imagem e trazendo pra ele. Ela tá trazendo o suco da interpretação, ainda mais uma criança que... né, tem um olhar puro. Isso é muito legal. Então, a grande graça da HQ é que são vários recortes, né? Sim. São várias vidas que passaram ali olhando. Né? Parece que são várias tirinhas do mesmo lugar. Então, tipo assim, você vai ter várias piadinhas, várias soltas, enfim, e você vai entendendo. Tem uma que eu acabei de lembrar que é engraçado, que é... Acho que é uma vagem, né, que tá desenhada. Isso. Aí perguntam, nossa, mas por que tem só uma vagem? Aí falaram, aqui acho que só deu tempo de desenhar a vagem. Alguma coisa assim. Foi isso. Sabia tinta pra desenhar a vagem. A primeira vez que a vagem aparece também é muito legal, porque eles estão conversando e aí fala, eu coloco o verde, não sei o que, papai, parece que você não sabe o que eles estão falando. E aí, conforme vai avançando o diálogo, você entende que eles estão falando de uma receita, e aí do nada é só a vagem, tá ligado? Tem isso, né? Que tipo, duas velhas trocando uma ideia sobre cozinha porque o quadro é sobre uma vagem. E aí veio isso na cabeça, porque a arte é sobre a coisa do dia a dia, né? Imagina que, por exemplo, dizem que o Louvre é impossível tu visitar em um dia, né? Você tem que ficar uma semana indo no Louvre pra ver todas as aulas. Que é gigantesco, né? Esse é menorzinho, mas mesmo assim, se tu for com um amigo, tu vai, tu brisa num quadro e começa a conversar da vagem. Aí tu vai no outro e fala, eu vi esse aqui, esse é um meme, né? Que é o cara chorando, assim. Aí tu brisa nisso. E também vai não tem como, muito tempo, porque você... Ele fala também sobre isso, sobre como a velocidade do museu, como tudo tem que ser rápido, né? E tem um negócio... Porque, na verdade, é turismo, né? No final das contas, você tá ocupado, você tem hotel, você tem tempo, você tem que voltar pra casa, enfim. E tem mais 15 museus na cidade pra tu ir. Exato. E tem muito também aí de adolescente indo no museu e lidando do jeito que adolescente lida mesmo, com tudo, né? Com show, que vai lá e fica com o celular. Não tá ligando, tá cagando. Até o momento de chegar no futuro e falar, puta, aquilo era importante ou não. E também ensinam os quadros de escultura, né? Que fala por que os jovens ficam andando com um quadradinho na mão. Um retângulo e eles apontam pra gente do nada, né? É muito legal. É muito engraçadinho, assim, o quadrinho. Ele é um quadrinho muito legal, ele tem vários momentos legais, assim. É um dos únicos quadrinhos good vibes que a gente tá trazendo aqui. Porque mesmo, eu achei que ia ser meio pesado. Na real, não. Mas assim, a capa dele é meio pesada e as outras coisas dele eu nunca li. Mas é a primeira coisa que eu leio dele. Então foi muito legal ter esse contato com o autor. Porque é a primeira coisa que eu li dele. Mas os outros ele tem tipo, acho que é solitário, umas paradas assim. Um pedaço de madeira. É bem pesado. Sabe? Eu falei, puta, isso aqui deve ser meio pesado, até a capa é meio... meio adultona, né? Você fala, rapaz, mas ela é muito, muito leve. Sim. É absurdo, assim, eu achei um bagulho muito boa. E ele é um bagulho muito leve que você tira muitas interpretações. Não é tipo um bagulho pesado que você fica tipo, não entendi direito. É tipo assim, ele é claro, só que ao mesmo tempo ele é bem aberto pra você ficar esparecendo. Ele vai trabalhar imagens às vezes, vários momentos não tem diálogo nenhum. E aí você só fica ali contemplando, você vai entendendo tudo sobre a vida, sobre cultura. É um ótimo lançamento aí da Pipoca Nanquim, Exatamente. Que lançou agora, no tempo do vídeo, né? É um lançamento assim meio recente. Muito bacana, adorei. Eles têm uma coleção, né? Eles estão fazendo meio que uma biblioteca dele, né? Eles têm uma coleção que é do Chabuté, né? Eles têm uns 4, 5 já lançados. Esse lançou ano passado lá na França e já chegou aqui. Olha aí. E também eles têm uma coleção de quadrinhos em museu, só que é no Louvre.
Ah, é Que verdade. tem o Rohan no Louvre, tem uns outros lá que eu não sei direito. Que acho que, na real, acho que são mangás que passam no Louvre. No caso, eu tenho o Rohan no Louvre, que é spin-off de Jojo. É do Jojo, né? E eu adoro o Jojo. Tô relendo Jojo, muito bom. Aproveitar, vou recomendar, ó, 3 quadrinhos de museu. Museu, Rohan no Louvre, e tem o brasileiro Gioconda. É verdade. Que fica aí uma recomendação, acho que é importante falar. Se você é um cara dos museus, tem que ler. Se você gosta, eu acho que isso aqui é um prato cheio. Tipo assim, se você... Foi o que eu falei já. Se você é um cara que entende de arte, você é um cara entendido que sabe as coisas, tipo assim, isso aqui, puta, cara, você vai adorar. Porque ele é uma brincadeira com isso, ele não zoa, ele respeita muito a arte e ele traz curiosidades, ele não fica naquela sua referência. Ele vai trazer coisas pra você que eu acho que você vai amar, cara. E eu acho que também é um quadrinho muito importante pra se ter, de repente, em escola, assim, porque dá... Eu também acho. Dá uma curiosidade de ir em museu, né? Eu também acho. Agora você falou um negócio que é uma realidade absoluta mesmo. Isso aqui é muito legal. Se você tem um professor de arte, você recomendar uns negócios desse, você vai fazer uma visita no museu. A molecada aqui é foda, né? Mas às vezes trazer isso pra molecada, fazer essa leitura, eu acho que a molecada vai gostar. E é um quadrinho com um pouco de diálogo, tá ligado? Um pouco de texto. Que o molecada vai ler muito rápido também. Sim. E o traço desse cara, a gente não comentou, mas é muito legal. Ele tem um traço que ele consegue replicar do jeito dele as artes, isso eu acho muito bacana. Ele fazer uma releitura das próprias esculturas, das próprias pinturas, isso é muito bacana. E ele trabalha um branco e preto que é muito foda, né? É muito absoluto. Ele não tem tons de cinza, não, né? É só branco e preto. É assim, umas pauladas, assim, ele é muito bonito. É umas sombras duronas, né? E pra uma coisa que é chique, assim, entre aspas, né? Uma coisa, ele trabalha bem isso. Eu acho bem legal, muito bonito. Fica a recomendação. A gente falou bastante, a gente deu uns spoilers, mas assim, tem muito mais coisa aqui. E pra quem não sabe também, no canal do Pipoca saiu uma entrevista com o autor, que saiu na França. Essa entrevista eles só traduziram. Certo. É perguntas e respostas lá com o autor, é muito interessante de procurar também. Ele é uma pessoa, ele parece ser um cara divertido, sabe? Certo. Muito legal, fica a recomendação. Se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter. E é isso, né?